As drogas que eu uso, álcool às vezes, cafeína, às vezes em alguma bebida ou em algum alimento que contenha cacau, e há 15 dias o canabidiol. O que é o canabidiol? O canabidiol é um dos mais de 400 compostos presentes na cannabis sativa. É um dos compostos que está presente em maior quantidade. Outro composto também em grande quantidade é o THC, que tem ações psicoativas. Já o CBD, ele tem ações tanto anti-inflamatórias como anticonvulsivas. Então esses são os principais usos do CBD hoje na medicina. Um dos principais usos, então, da cannabis medicinal é a convulsão em crianças que têm convulsão de difícil tratamento, que não respondem bem à medicação, que não respondem bem à dieta cetogênica ou à combinação da medicação com a dieta cetogênica. Alguns neurologistas têm prescrito o canabidiol em alta dosagem e para determinadas síndromes parece sim ter um efeito bem importante de redução do número de convulsões, o que é fundamental para que a criança consiga se desenvolver. Além disso, existem muitos estudos do uso do canabidiol para redução da dor. A primeira vez que eu vi esse uso foi em 2015. Eu trabalhava num laboratório nos Estados Unidos e uma das pesquisadoras desse laboratório era uma estatística que tinha um câncer agressivo. Ela estava fazendo tratamento com canabidiol dentro do Hospital Universitário de Harvard, porque ela sentia bastante dor. Então, apesar dela ainda estar trabalhando, ela sentia muita dor e o tratamento dela envolvia o uso do canabidiol enquanto ela esperava por um transplante, estava na fila do transplante. E foi a primeira vez que eu vi esse uso. Eu estou utilizando porque eu descobri um mioma uterino, um fibromioma. Os miomas são muito comuns, são um tipo de tumor benigno nas mulheres em idade fértil, atinge cerca de 20% a 70% das mulheres e tem vários fatores envolvidos no desenvolvimento dos miomas, incluindo a genética, incluindo o consumo excessivo de carnes vermelhas, consumo excessivo de álcool, obesidade. Então são vários fatores. Os miomas, eles podem ter um tamanho microscópico ou eles podem crescer demais e quando crescem demais podem começar a afetar o funcionamento dos órgãos que estão em volta, como a bexiga ou os intestinos, pode causar dores, como dores na coluna, dores nas pernas, pode aumentar muito o fluxo menstrual, então vários sintomas. E eu estou usando como uma terapia complementar, justamente prescrita por um médico, usando o canabidiol na porcentagem de 20%. E estou usando há 15 dias e já realmente vi uma diminuição da dor. Muitas pessoas perguntam se nutricionista pode prescrever o canabidiol e não. E no Brasil é considerado um medicamento, só quem pode prescrever é o médico. Geralmente neurologistas é que fazem a prescrição do canabidiol, se consideram que os efeitos positivos seriam maiores do que os efeitos negativos de uso de uma droga, principalmente se as pessoas já fazem uso de várias outras medicações e uma medicação pode interferir na outra. Então tem esse cuidado. Aqui na Europa, o canabidiol era considerado um suplemento, mas desde o ano passado o canabidiol passou a ser considerado um medicamento, ou seja, só quem pode prescrever também canabidiol na Europa é médico. Nós encontramos canabidiol nas farmácias, é vendido também na internet, porém, aqui na Europa, de acordo com a legislação, esse uso como suplemento só pode ser feito topicamente, ou seja, passar na pele. E nutricionista não pode prescrever nada para passar na pele, nutricionista só trabalha com suplementos via oral. Então, nós também não podemos prescrever o canabidiol aqui na Europa. Nos Estados Unidos, a legislação é muito variada. Existem muitas diferenças entre estado para estado, existem estados onde o canabidiol é considerado um suplemento, existem estados onde o canabidiol é considerado um medicamento, existem estados onde ainda não existe legislação, e existem estados onde é considerado uma droga ilícita realmente, e se você
for comprar ou vender canabidiol, poderia inclusive ter que responder na justiça por conta disso. Então varia muito. O mecanismo de ação do canabidiol ainda não é bem compreendido, apesar de existirem receptores para canabidiol em todo o nosso corpo, do cérebro a todos os tecidos, inclusive no útero, e é por isso que eu estou tomando. Não se sabe muito bem como funciona. Se a gente for ler na internet, muito se fala da chave fechadura, do mecanismo do canabidiol estar se ligando ao receptor de canabidiol nos tecidos, e esse seria o mecanismo de ação. Porém, não existem ainda evidências científicas de que essa realmente seria a forma de ação da droga no organismo. Então, a gente ainda precisa de muito mais pesquisa em relação a isso. Fora isso, muita atenção onde você está comprando. Se for comprar um canabidiol muito baratinho, provavelmente ali não tem só canabidiol ou não foi extraído adequadamente, utilizando o método mais adequado. Muitas pessoas utilizam o canabidiol vaporizando, usando aquele cigarro eletrônico, para que o canabidiol chegue mais rapidamente na corrente sanguínea, mas essa forma não tem sido recomendada, apesar de ser uma forma bem eficiente para a chegada de canabidiol no sistema, porque dependendo do canabidiol que você compra, se ali foi utilizado um solvente cancerígeno, você vai estar inalando aquilo ali, a substância vai estar chegando rapidamente também aos seus pulmões, e existem já casos relatados na literatura de óbitos, de mortes por conta do uso do canabidiol dessa forma. Então, os médicos têm indicado outras formas do uso do canabidiol em supositório, a via sublingual, que é a forma que eu estou utilizando, é uma forma de chegada rápida também do canabidiol à corrente sanguínea, entre 15 e 30 minutos. E nos Estados Unidos, se você for nas cafeterias, nos estados onde o canabidiol é regularizado, você vai ver que tem café com gotinhas de canabidiol, que tem suco com gotinha de canabidiol, vitamina, smoothies. E é uma forma também de ser feita a ingestão dentro de bebidas ou de alimentos. Porém, essa forma vai fazer com que o canabidiol leve mais tempo para ser absorvido, porque ainda vai passar por estômago, intestino, e não necessariamente todo o canabidiol vai ser absorvido ali. A forma sublingual, então, tem sido bastante utilizada e tem sabor, é por isso que muita gente mistura com alimento, porque não gosta do sabor, é um sabor de planta, um sabor forte, não é um sabor de orégano ou manjericão, porque não é feito de orégano ou manjericão esse produto, é feito da cannabis sativa, então esse é o sabor do produto. E temos que ter muito cuidado também na compra, porque o canabidiol pode ser puro ou pode ter quantidades expressivas de THC, que é a parte da planta com efeitos psicoativos. E você não vai querer deixar uma criança que está fazendo uso de canabidiol dopada, ou não vai querer ir doidão para o trabalho. Nos países onde o canabidiol é considerado uma droga, há uma fiscalização muito maior da produção desses medicamentos. Já quando o canabidiol é considerado um suplemento, aí a venda é muito mais livre. E como acontece com outros suplementos, suplemento de whey protein isolado, quando vai ver não tem nada de isolado ali dentro, só tem concentrado. Ou suplemento de uma erva X, que quando vai fazer análise no laboratório não tem nada daquela erva X, tem outra ou não tem nenhuma. Com canabidiol acontece a mesma coisa. Então foi feita uma análise nos Estados Unidos de várias marcas e viram que algumas marcas tinham quantidade muito menor de canabidiol, outras tinham muito maior, outras tinham uma quantidade grande de THC. Então esse é um cuidado importante. Por isso é importante ir ao médico, é importante conversar com ele. O canabidiol ele pode ser feito em farmácias específicas indicadas pelo seu médico, pelo seu neurologista, ou ele pode também ser manipulado em farmácias de manipulação que tem um controle mais rigoroso. Converse também então com o seu médico. Vou deixar algumas referências abaixo caso você tenha alguma dúvida e sobre a ação específica de suplementos, nutrientes e outros compostos no sistema nervoso. Vou deixar o link também para um curso que fala da ação de vários compostos, de vários ingredientes, vários suplementos na produção de neurotransmissores pelo nosso cérebro.